Em mecânica estrutural, diz-se que uma estrutura é isostática quando o número de restrições ao movimento, ou seja, suas reações, é rigorosamente igual ao número de equações da estática. É, portanto, uma estrutura estável. As condições de equilíbrio para uma estrutura contida no plano XY são somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero e somatório do momento em algum ponto do plano igual a zero. Resumindo, f de x e f de y são componentes de forças aplicadas em relação aos eixos x e y. E m0 é o modo dos momentos das forças aplicadas em relação a um ponto do plano. As forças externas que atuam nas estruturas são denominadas cargas. Algumas cargas atuam na estrutura durante toda a sua vida útil, enquanto outras ocorrem esporadicamente. As forças externas são subdivididas entre ativas e reativas. As forças externas ativas são resultantes de agentes externos que atuam sobre a estrutura, como elementos apoiados sobre estas, por exemplo. As forças externas reativas são forças que surgem junto aos vínculos ou às ligações que impedem a movimentação da estrutura, ou seja, os apoios. E a sua condição de existência é que alguma força externa ativa esteja atuando sobre a estrutura analisada. Mas o que mesmo são essas forças? O rapaz aqui está em dúvida. Observe a figura para entender melhor essas forças. O bloco A está apoiado sobre o bloco B e C, todos submetidos exclusivamente à ação de seus pesos próprios. Considerando a lei da gravidade, pode-se deduzir que o peso próprio do bloco A é a força ativa, a ser considerada sobre os blocos B e C. Os blocos B e C geram uma força reativa sobre o bloco A. As reações de apoio se opõem à tendência de movimento em virtude das cargas aplicadas, o que resulta em um estado de equilíbrio estável. Em estruturas isostáticas, constituídas por uma única chapa, o número de equações de equilíbrio disponíveis é igual ao número de incógnitas, possibilitando o cálculo das reações de forma muito simples. O processo de cálculo das reações equivale a isolar a estrutura da Terra, retirando os apoios e aplicar na direção dos movimentos restringidos esforços incógnitos correspondentes. Essa primeira etapa é conhecida como diagrama de corpo livre da estrutura. Apoios são ligações externas que ligam a estrutura ao solo ou a qualquer outro apoio externo. As reações de apoio são responsáveis pelo vínculo da estrutura ao solo ou de outras partes da mesma, de modo a ficar assegurada a sua imobilidade, a menos dos pequenos deslocamentos devidos a deformações. Vínculos de primeira ordem são aqueles que impedem o deslocamento somente em uma direção, produzindo reações equivalentes a uma força com linha de ação conhecida. Existe apenas uma reação, que será incógnita, o deslocamento na direção Y é impedido, e a representação esquemática indica a reação de apoio V na direção do único movimento impedido, ou seja, o deslocamento vertical. Então, o vínculo de primeira ordem é um apoio móvel, que impede apenas um movimento, normalmente de translação. Vínculos de segunda ordem, ou segundo gênero, ou rótula, são aqueles que restringem a translação de um corpo livre em todas as direções, mas não pode restringir a rotação em torno da conexão. Os deslocamentos nas direções x e y são impedidos. Logo, nessas direções, tem-se duas reações de apoio, H horizontal e V vertical. Sendo assim, o vínculo de segunda ordem é um apoio fixo que impede dois movimentos, normalmente permitindo apenas o de rotação. Vínculos de terceira ordem, o engaste, são aqueles que impedem qualquer movimento do corpo livre, imobilizando-o completamente. Os deslocamentos na direção x e y e a rotação em z são impedidos. Logo, nessas direções,
tem-se 3 reações de apoio: o horizontal, uma vertical e um momento. Então, o vínculo de terceira ordem, ou vínculo triplo, é um engaçamento que impede os 3 movimentos, os 2 de translação e o de rotação. Vamos ver então uma viga com uma carga concentrada no vão, como vemos nesta imagem ao lado. Considere a viga com 6 metros de comprimento, simplesmente apoiada, com carga concentrada de 60 kN aplicada a 4 metros da extremidade A. Então, determine as reações de apoio. Apresenta-se então o diagrama do corpo livre com a carga de 60 kN e as distâncias entre os apoios. No apoio de primeiro gênero, temos uma reação, que é RVB. No apoio de segundo gênero, temos 2 reações, uma horizontal, RHA, e uma vertical, RVA. Observa-se que uma viga carregada vinculada por um apoio fixo e um móvel que impede apenas a tendência da viga a deslocar-se verticalmente. Observa-se, então, a viga isolada com as reações correspondentes aos vínculos, com sentidos arbitrados de acordo com essa figura na direita da tela. Momento no sentido anti-horário positivo e carga vertical para baixo positiva. Utilizando-se o grupo de equações com 2 movimentos e adotando como sendo positivo para os momentos a tendência das forças em provocar a rotação anti-horária, temos-se os somatórios dos momentos em A igual a 0 e os somatórios dos momentos em B igual a 0. Temos aqui o nosso exemplo e abaixo o diagrama de corpo livre. Vamos primeiramente fazer o somatório do momento em A igual a 0. Vamos fazer o momento em torno de A, do ponto A, igual a 0. O momento arbitrado, nós já vimos antes ali, é positivo no sentido anti-horário. Vamos para o cálculo. Temos RVB, V6 metros, que é a distância entre o ponto B e o ponto A, menos 60 kN vezes 4 metros, da carga de 60 kN até o ponto A. É negativo porque o momento ficou contrário ao estabelecido, ficou no sentido horário. Mais RVA V0. Claro, a reação VA não tem distância nenhuma, então fica 0. Continuando a resolução, temos RVB V6 menos 240. 4, 240 mais 0 igual a 0. RVB V6 igual a 240. RVB igual a 240 dividido por 6. E temos finalmente RVB igual a 40 kN. Vamos agora para o somatório do momento em B igual a 0. O nosso momento continua o mesmo. O sinal do nosso momento continua o mesmo. Vamos para o cálculo. Menos RVA V6 metros, agora é a distância do A até o ponto B. Negativo porque o giro do momento é ao contrário do estabelecido. Mais 60 vezes 2 metros, que é 6 menos 4, 2 metros esse espaço, que é positivo porque o giro do momento é o mesmo, do estabelecido. Menos RVB V0, e a reação em B, com distância nenhuma, fica 0. Continuando o cálculo, temos menos RVA V6 mais 120 menos 0 igual a 0. RVA V6 igual a 120, RVA 120 dividido por 6 e RVA igual a 20 kN. Os sinais positivos encontrados em RVA e RVB indicam que os sentidos da reação foram arbitrados corretamente. Temos então em RVA 20 kN e em RVB 40 kN. É o resultado das reações dos apoios. Vamos para o exemplo 2, com essa viga apresentada abaixo.
Então, considere a viga com comprimento de 4 metros, simplesmente apoiada, com carga regularmente distribuída de 2 kN por metro. Determine as reações de apoio. Essa carga distribuída poderia ser uma parede, como apresenta aqui no desenho ao lado. Uma parede construída sobre uma viga que está sobre os apoios A e B, conforme nosso desenho. Vamos para as reações de apoio. No apoio de primeiro gênero, temos uma reação RVB. Reação vertical, RVB. No apoio de segundo gênero, tem duas reações. Temos uma reação horizontal, RHA, e uma reação vertical, RVA. Essa ação horizontal, RHA, vai ser desprezada porque ela é igual a zero. Não tem outra reação que se oponha a ela. Para cargas distribuídas, é necessário calcular a força equivalente e a sua posição. Portanto, se temos uma carga distribuída, como nesse exemplo lado, onde a carga é W e a distância é L, temos que converter essa carga distribuída numa força equivalente, ou uma carga equivalente, Fe. Então, essa força equivalente nada mais é que a multiplicação da carga distribuída pela distância. Temos, então, para resolver o exercício, uma carga concentrada Fe. A localização da força equivalente em cargas uniformes é localizada no centro da barra. Basta dividir a distância da barra por 2. Vamos para o nosso exercício. Calculando a força equivalente, que nada mais que é a área do retângulo. Força igual à distância vezes a carga. Temos 4 metros vezes 2 kN por metro, temos 8 kN como força equivalente. A posição dela se dá no meio do vão, que é L dividido por 2, ou seja, 4 dividido por 2 é 2 metros. Então ela está a 2 metros de uma extremidade, ou seja, no centro. O diagrama de corpo livre fica assim. Então temos a reação RH, que vai ser anulada, porque não tem outra se opondo, é zero. O RVA que devemos calcular, o RVB que vamos calcular. Temos uma carga de 8 kN centrada bem no meio do vão. A nossa convenção de sinais é a mesma adotada anteriormente, com momento no sentido anti-horário positivo e cargas verticais para baixo positivas. Vamos para o cálculo. Primeiramente, vamos fazer as forças em Y igual a zero. Então, temos a nossa carga de 8 kN positivo, que é para baixo, menos o RVA, menos o RVB, negativos porque estão para cima. Então, temos essa equação aqui. RVA mais RVB igual a 8 kN. Vamos fazer agora os somatórios dos momentos em A igual a zero. Então, temos o RVB vezes 4 metros, positivo, porque está no sentido do momento, no mesmo sentido do momento estabelecido, menos 8 kN vezes 2 metros, igual a zero. Continuando, RVB vezes 4 igual a 16, RVB 16 dividido por 4, temos RVB igual a 4 kN. Bom, temos o RVB, vamos substituir na equação da esquerda os nossos 4 kN, então ficou RVA mais 4 igual a 8, temos o RVA igual a 4 kN. O resultado, então, temos para essa carga concentrada de 8 kN no centro da barra, temos uma reação de 4 kN no ponto A e temos uma reação de 4 kN no ponto B. Esse tipo de caso, onde a carga concentrada é no meio, as reações de apoio sempre vão ser a metade dessa carga.
Vamos para o nosso terceiro exemplo. Então, considerando uma viga com comprimento de 6 metros simplesmente apoiada, com carga distribuída triangular de 6 kN por metro. Determine as reações de apoio. Essa carga distribuída triangular pode ser uma parede de um oitão apoiado sobre uma viga, como se mostra aqui na direita. Pode ser também oitão de fachada, como nesse caso aqui. São exemplos de cargas triangulares sobre viga. Então, temos a nossa viga do exercício, 6 kN por metro em forma triangular, dividido por 6 metros. Para cargas distribuídas, é necessário calcular a força equivalente e a sua posição, como já fizemos anteriormente. Só que agora é uma carga triangular. Então, o valor da carga equivalente é nada mais que a área do triângulo, ou seja, L vezes H dividido por 2. Então, 6 kN por metro vezes 6 metros dividido por 2. Então, dá 36 dividido por 2, deu 18 kN. A posição da carga vertical se dá a contar do cateto vertical, ou seja, 1/3 de L. Sendo L igual a 6 metros, dividido por 3, então ela está a 2 metros distantes do ponto B. Tendo já a nossa carga equivalente, de 18 kN, temos abaixo o diagrama do corpo livre, então vamos fazer o cálculo, considerando primeiramente os momentos em A igual a 0, com o nosso convenção de momento adotado com sentido anti-horário positivo. Então, RVB V6 metros, menos 18 vezes 4, negativo, porque o giro em A, ele se dá ao contrário do sentido do momento estabelecido. Mais 0 RVA, porque não tem distância. Dando continuidade ao cálculo, temos RVB V6 menos 72 mais 0 igual a 0. RVB V6 igual a 72. RVB igual a 72 dividido por 6. E temos, então, RVB igual a 12 kN. Vamos, então, fazer agora o somatório dos momentos em B igual a 0. Temos menos RVA V6 metros, menos RVA porque estamos fazendo o giro em B, e esse momento, em relação ao B, é o contrário do momento estabelecido, como positivo. Mais 18 vezes 2, agora é positivo, porque o giro em relação ao B coincide com o nosso momento positivo convencionado, vezes 2, menos 0 RVB. Continuando, menos RVA V6 mais 36 menos R igual a 0. RVA V6 igual a 36, RVA igual a 36 dividido por 6 e RVA igual a 6 kN. O resultado do nosso exercício, então, temos em RVB 12 kN, em RVA 6 kN. Exemplo 4. Considere a viga em balanço engastada com carga uniformemente distribuída de 5 kN. Determine a reação no apoio A e o momento. Esse é o nosso diagrama de corpo livre. Vamos adotar o sentido do momento positivo nesse esquema que aparece à direita, acima da tela. Então, a viga com carga distribuída de 5 kN por metro, uma distância de 4 metros. Em um apoio de terceiro gênero, temos duas reações e um momento. Uma reação horizontal HA, que vai ser 0, porque não tem nenhuma que se opõe a ela. E temos uma reação vertical VA, nesse ponto A. E o momento que vamos determinar. Uma viga desse tipo que a gente está calculando podia ser como tem nessa casa aqui. Aqui na direita ou aqui na esquerda é uma viga em balanço. Ou aqui, nessa outra casa, tem uma viga em balanço. Aqui na esquerda, uma viga em balanço invertida. Então vamos para o cálculo.
Nosso diagrama de corpo livre ficou assim. A carga concentrada no meio desses 4 metros aqui, então 2 metros para cada lado. A força é os 5 kN por metro vezes os 4 metros, deu 20 kN. Vamos determinar o RVA e o momento. Vamos primeiro fazer o somatório do eixo dos y igual a 0. Então, temos 20 positivo, porque a nossa convenção disse que a força para baixo é positiva, menos o RVA negativo, igual a 0. Temos os resultados para o RVA igual a 20 kN. Vamos agora determinar o momento. Então, vamos fazer o somatório do momento em A igual a 0. Então, menos 20 vezes 2 metros, menos 20 porque o giro do momento é o contrário do que a gente estabeleceu como positivo, mais o momento no ponto A. Então, temos um momento igual a 40 kN por metro. E o resultado é essa figura. Uma carga distribuída de 5 kN por metro. Temos no ponto A, aqui no engaste, uma reação vertical de 20 kN e um momento de 40 kN vezes metro.